Fala, gente linda. Continuando agora as aulas de botânica, falando dos grupos vegetais e na ordem evolutiva, nós já falamos das briófitas, vamos falar agora das pteridófitas, que na ordem evolutiva, né, existem ganhos evolutivos nesse grupo que a gente tem que destacar. Vamos lá. As pteridófitas, primeira característica dela é que elas são as primeiras plantas a apresentar vasos condutores de seiva. Então, a partir das pteridófitas, todas são vasculares. E um outro nome que vocês podem encontrar para plantas vasculares são plantas traqueófitas, ok? E essa característica permitiu que as pteridófitas pudessem ter um tamanho maior, uma estrutura maior do vegetal. Por quê? Lá nas briófitas, o que acontecia? A nutrição toda era feita por difusão e osmose, um transporte passivo, porém lento. Então, essa nutrição era feita lenta, o que não permitia que o vegetal tivesse um grande porte. A partir de agora, das pteridófitas, que elas têm vasos condutores de seivas, elas podem alcançar tamanhos maiores justamente porque essa nutrição é feita de uma maneira muito mais eficiente por conta da presença dos vasos condutores de seiva, ok? A partir de agora também das pteridófitas, eu tenho o quê? As estruturas, os órgãos dos vegetais muito melhores definidos, que são a raiz, caule e folha, ok? Lembrando que aqui nas pteridófitas eu não tenho nenhuma estrutura a mais, eu tenho raiz, caule e folha. Ok? Raiz tipo rizoma, a gente vai ver no próximo slide. A fase de vida mais duradoura a partir das pteridófitas é o esporófito, a estrutura do vegetal produtora de esporos, ok? A gente vai ver durante o ciclo reprodutivo. Só para vocês entenderem, deixa eu pegar minha caneta, tá? Para vocês entenderem, olha só. Essa parte verde que a gente vê, a fase duradoura, que é de uma samambaia, um exemplar clássico das pteridófitas, essa parte ela é chamada de esporófito. Então, a parte predominante a partir de agora é o esporófito. E o gametófito, que é a estrutura produtora de gametas, ela é transitória, ela é uma estrutura que não perdura muito tempo, ela dura por pouco tempo, ok? Então, a fase duradoura é o esporófito a partir das pteridófitas. Aqui eu estou mostrando mais algumas características, algumas plantinhas, alguns representantes das pteridófitas, tá? As pteridófitas têm, falando novamente, a fase de vida mais duradoura como esporófito. Quando nós vemos, é muito claro, é muito legal de pegar uma samambaia, que é o exemplo clássico das pteridófitas, né? Você pegar e ver aqueles pontinhos marronzinhos que tem na parte de trás da folha, na parte de baixo da folha. Esses pontinhos, que muita gente às vezes fala, não, que está doente, já foi título de questão, falando que é algum tipo de doença, de uma pteridófita, não. Esses pontinhos marronzinhos que existem na parte de baixo da folha da pteridófita são chamados de soros. Eles é ali que os esporos são produzidos. Os soros nada mais são do que um conjunto de vários esporângios. Aqui tem uma imagem aumentada, tá vendo? Como se eu tivesse pego essa daqui mostrando essa imagem aumentada. Cada bolinha desse é um esporângio e ali dentro está acontecendo inúmeras meioses, né, para formar os meus esporos, que são haploides. Lembra lá da reprodução das pteridófitas, meus esporos que são haploides. Então, o esporófito, a fase de vida duradoura. No caso das pteridófitas, o esporófito é bem visível, que são chamados de soros, tá? E aqui eu tenho uma estrutura básica de uma pteridófita mostrando, tá? Que eu tenho aqui o rizoma, que é o tipo do caule. Eu acho que eu falei raiz errado, tá bom? O caule das samambaias são do tipo rizoma. A gente vai falar do tipo rizoma. As raízes são esses pequenos filamentos aqui embaixo, ok? Aqui eu tenho as minhas folhas e os meus folíolos pequenininhos. E os soros são as pontinhas atrás, aqueles pontinhos marronzinhos atrás da folha, nessa samambaia que a gente vê na casa da avó da gente, principalmente, né? É muito engraçado a gente falar isso, porque realmente a gente fala de samambaia e lembra da casa da avó da gente.
Enfim, esse báculo aqui significa, na verdade, ela é um esporófito bem jovenzinho que ainda vai se desenvolver, ok? Agora vamos para o ciclo de vida das pteridófitas. Também é um ciclo de vida aplobionte diploide, tá? Diploide, porque eu tenho dois seres, um com estrutura N e o meu esporófito com estrutura 2N, ok? Vamos lá, vamos começar aqui do esporófito, que é a fase duradoura da pteridófita, tá? A fase duradoura, o esporófito é uma estrutura 2N, ou seja, diploide, tá? Que dentro dos meus soros, dos meus esporângios, acontecem meioses, tá? Ó, meiose, divisão reducional, formando os esporos que são haploides, ok? Formei os esporos haploides, esses esporos são liberados no meio, germinando e formando o meu gametófito. Olha aqui, ó, esporo haploide germina formando o meu gametófito também haploide. Só que no caso das pteridófitas, o gametófito ele é chamado de prótalo, tá? Você vai encontrar como prótalo, protalo, é só para vocês lembrarem, ele tem essa formazinha de coração mesmo. Na maioria das vezes você vai ver desenhado dessa forma, tá? Ele é o gametófito pequeno, de no máximo assim 1 centímetro, 1,5 centímetros, tá? É visível pra gente, mas ele é pequeno. Diferente já, se a gente for parar pra pensar, já é diferente do tamanho do gametófito das briófitas, tá? Já é diferente, é um pouco menor, mas enfim. Gametófito, uma estrutura N chamada de prótalo, é um gametófito hermafrodita, ok? Ele é hermafrodita e nessa estrutura aqui eles não têm vasos condutores de sêmen, mas somente aqui, porque o meu esporófito tem. Enfim, o que acontece aqui é o seguinte, como ele é hermafrodita, ele tem as duas estruturas formadoras de gameta. Ele tem o arquegônio e ele tem o anterídeo. O anterídeo aqui embaixo e o arquegônio aqui em cima. Opa, o que acontece aqui? O anterozoide flagelado precisa nadar para encontrar o arquegônio e fecundar a oosfera. O que eu preciso daqui? Da água. Novamente, eu preciso da água para que os anterozoides consigam nadar até a minha oosfera. Eu cismo de falar a minha, né? Mas os anterozoides precisam nadar para chegar à oosfera para fecundá-la. Quando acontece a fecundação, eu junto um gameta N com outro gameta N, formando um zigoto 2N, né? Esse 2 ficou horrível, mas vocês entenderam. Formando um zigoto 2N, formando um zigoto diploide. Esse zigoto diploide vai dar origem novamente a um esporófito diploide, ok? Vou fechando o ciclo. Quando esse esporófito estiver maduro, ele novamente terá lá os soros com vários esporângios, produzindo esporos, liberando no meio, que vão germinar os gametófitos. Os gametófitos hermafroditas produzem os 2 gametas, que dependem da água para se encontrar e novamente formar um zigoto. Esse é o ciclo reprodutivo das pteridófitas, ok? Um beijo para vocês e eu volto com os gimnospermas depois.